Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal Questão Agrária. Esse vídeo que você está vendo hoje, ele faz parte de uma série chamada Agroecologia e Socialismo. Meu nome é Caetano e na aula de hoje a gente vai falar sobre agroecologia e a comercialização camponesa. E para a gente se aprofundar mais sobre esse assunto, vamos ali para o quadro. Para entendermos melhor a relação da agroecologia com a comercialização camponesa, é interessante a gente tentar fazer um apanhado histórico de como se estabeleceu a comercialização camponesa a partir dos diferentes momentos da agricultura e da pecuária brasileira. Então, até 1930, essa relação entre a produção camponesa e a comercialização, ela era uma relação bem simples. Por quê? Porque os produtos excedentes que o campesinato produzia, eles eram vendidos em feiras locais ou até em atravessadores que pegavam esses produtos dos camponeses e iam vender nas grandes cidades brasileiras. Iam vender nos mercados, nas bodegas e nas feiras das cidades. Só que essa relação ela se altera a partir de 1930, quando a gente inicia efetivamente uma nova etapa no capitalismo agrário brasileiro, que é a etapa do capitalismo industrial. E uma das coisas que se estabelece logo de cara são as leis sanitárias. E essas leis sanitárias, elas vão colocar na ilegalidade boa parte da produção camponesa, principalmente aquela produção camponesa derivada de origem animal. Então isso aqui no Nordeste vai ter um impacto terrível. Por quê? Porque a maior parte da produção camponesa do semiárido brasileiro, ele tinha na produção animal o seu carro-chefe. Então o semiárido, como a gente já explicou em 3 vídeos que a gente falou sobre o sertão, ele teve a sua formação econômica baseada na pecuária. E o que é que essas leis sanitárias vão fazer? Elas vão fazer com que o produto animal, ou seja, a carne, o leite, o queijo, ele seja impedido de entrar nos mercados, principalmente da grande cidade. E olha que a gente estava num processo de industrialização. Então, as grandes cidades brasileiras passam a ser o grande mercado consumidor agrícola. Só que essas leis sanitárias, elas eram muito moldadas no modelo norte-americano, no processo de industrialização a partir de grandes indústrias alimentícias e não deixava brecha para uma produção artesanal camponesa. Então, basicamente, o problema não são as leis sanitárias em si, mas o Brasil ter adotado essas leis sanitárias baseado no modelo dos Estados Unidos, no qual esse processo de industrialização já estava bastante avançado. E aí se estabelece também alguns efeitos desse modelo de produção capitalista que vão impactar na economia camponesa e vão gradativamente estrangulando economicamente o campesinato. Então, a produção camponesa ela passa por várias etapas até chegar ao produto final na prateleira do mercado, na prateleira do consumidor das cidades. E essas etapas elas vão aos poucos passando por esse processo de alteração por conta do capitalismo industrial. Então, os insumos agrícolas, por exemplo, a ração do gado, ela passa a ser um produto industrializado. E sendo um produto industrializado, vai aumentar o preço, prejudicando o orçamento doméstico da unidade de produção camponesa. E, posteriormente, o camponês ele vai ser obrigado a vender o seu produto a uma indústria de beneficiamento. Então, ele não vai ter dinheiro, porque as leis sanitárias só vão regularizar grandes empresas de laticínios ou de processamento de carne, não vai ter espaço nessas leis sanitárias, primeiras leis sanitárias no Brasil, para o processo de beneficiamento artesanal, como teve, por exemplo, na Europa. E isso vai ter um impacto muito grande no campesinato. Então o campesinato ele vai deixar de vender o seu queijo, que era um produto beneficiado com maior valor agregado, para vender o leite, que era um produto primário. Então o laticínio, no caso do leite, por exemplo, ele vai começar a estabelecer o preço.
Então, no lugar de ser o camponês que dizia por quanto o preço do litro do leite ia ser vendido, vai ser o laticínio que vai ter esse monopólio da compra do leite e vai, consequentemente, estabelecer o preço da compra. Então, isso vai ser mais um ponto de estrangulamento da economia camponesa. E um outro ponto de estrangulamento vão ser as redes de supermercado. Por quê? Porque essas grandes redes de supermercado, elas vão passar a comprar produtos de gente que vai conseguir oferecer quantidade e regularidade de oferta de produtos, coisa que, obviamente, uma unidade de produção camponesa não tem condições de oferecer. Então, esses supermercados eles vão começar a invadir as principais cidades brasileiras, a falir as bodegas, a colocar em desuso os mercadinhos que existiam, muito tradicionais nas cidades brasileiras, e vai passar a ser a principal forma de compra de produtos alimentícios da população urbana, seja ela pobre, classe média ou rica. E aí, a partir da década de 90, quando o agronegócio, a gente já explicou em vídeos anteriores, ele passa a ter um vínculo mais forte com o capital financeiro, principalmente com as multinacionais, esse processo vai se agravar bastante. Então, os insumos, principalmente, por exemplo, o milho transgênico, vai passar a ser propriedade privada da Monsanto. E a semente era uma coisa antes que existia na natureza. E isso vai passar a gradativamente estrangular mais ainda a economia camponesa. As empresas de beneficiamento locais, as indústrias de laticínios, de carne locais, elas vão passar por um gradativo processo de falência em detrimento da chegada das multinacionais. Aqui no estado de Pernambuco, a gente tem um exemplo que eu gosto sempre de ressaltar. Por quê? Porque havia uma empresa estatal que comprava o leite de todos os produtores de leite, seja camponês, médio proprietário, grande proprietário, beneficiava esse leite e vendia no mercado consumidor de Recife e no mercado varejista de Recife. Essa empresa era a Silp. Então, quando tem esse processo da chegada das multinacionais, uma empresa multinacional, que é a Parmalat, vai comprar a Silp e vai interromper esse processo que era uma empresa estatal que havia na área do setor de leite, que gerava desenvolvimento e gerava viabilidade na produção de leite camponesa. Então, a chegada das multinacionais no setor alimentício, principalmente do leite, vai também provocar um estrangulamento da produção camponesa. E, por fim, as grandes redes de supermercado, que passam cada vez mais a ser tomados por esse mercado global. Então, o Carrefour vai começar a chegar aqui no Nordeste, uma rede de supermercado bastante famosa que a gente tem aqui no Nordeste, que é o Bom Preço, passa a ser comprada por uma grande multinacional, que é o Walmart. E essas empresas multinacionais, elas vão competir de maneira ainda mais desigual no ramo de alimentos. Por quê? Porque vai entrar, por conta desses supermercados, inúmeros produtos importados, ultraprocessados, e vai, aos poucos, até mesmo modificar o hábito alimentar da população brasileira, que deixava de ser aquele produto real, aquele alimento de verdade, para ser esses alimentos ultraprocessados. É lógico que no Brasil a gente não tem um nível de consumo de alimentos ultraprocessados como existe nos Estados Unidos, onde esse processo ele é um processo, digamos assim, mais adiantado em termos de avanço do agronegócio no setor alimentício. Mas aqui no Brasil temos sim uma questão muito preocupante em relação a esses produtos ultraprocessados, porque chega mais barato ao consumidor, muitas vezes mais barato até mesmo do que os produtos camponeses, e passa a ser um grande malefício à saúde humana, além de prejudicar a economia local, porque o dinheiro deixa de girar dentro daquele território. Passa a girar entre uma empresa multinacional, que é a empresa de supermercado, e a empresa multinacional que beneficia aquele produto agropecuário, no caso o produto ultraprocessado. E isso, logicamente, vai trazer grandes impactos para a economia camponesa. Bom, gente, em síntese, o que é que eu quero trabalhar aqui com vocês?
E aí eu vou falar agora especialmente, né, para quem tá ali no sua roça, no seu lote de reforma agrária, no seu sítio, na sua terra, e está vivendo sérias dificuldades financeiras, porque como a gente falou, a gente tem hoje um processo de estrangulamento econômico muito forte provocado por esse modelo do agronegócio. E aí eu vou falar diretamente com você, camponês, pequeno produtor rural. A agroecologia, ela hoje tem mercado para você vender o seu produto, né? Então, cada dia mais as pessoas da cidade estão valorizando a comida de verdade, estão valorizando aquele queijo fresco tirado do leite da vaca, estão valorizando o umbu, estão valorizando o maxixe, o quiabo, estão valorizando frutas nativas específicas de determinado lugar. Hoje a gente tem um processo de conscientização contra esses produtos ultraprocessados, que é um processo que passa pela saúde, pela consciência social. E o que é que a gente quer dizer aqui é que aquele camponês que fizer a escolha, não é, por uma produção agroecológica, ele pode ter certeza que o seu produto vai ter sim saída de mercado. Só que essa saída de mercado ela também tem que ser construída. Não adianta ter somente um avanço na área da produção e não ter esse avanço na área de comercialização. Então aí, somente o camponês individualmente, ele não vai conseguir avançar. Então é necessário que haja uma cooperação ou alguma outra organização social que possa impulsionar eventos como feiras na cidade ou que possa criar uma cooperativa para comercializar esses produtos agroecológicos. Então é muito importante que o campesinato tenha essa consciência. A agroecologia é o caminho mais viável economicamente para que ele possa viver com dignidade, mesmo tendo numa sociedade desigual como é essa sociedade que a gente vive. E um outro ponto que eu quero ressaltar é que, logicamente, a gente está falando de agroecologia. Então a agroecologia ela tem que ser esse norte. Mas a agroecologia ela é também um processo de transição. Então você tem que ficar bem tranquilo e ter essa decisão política de fazer esse processo de transição para que possa, com assessoria técnica, visitar experiências que dizem respeito em relação a isso, aos poucos ir fazendo esse processo de produção agroecológica. E o último ponto que eu quero ressaltar é que o beneficiamento ele tem também um papel importante na renda do trabalhador rural. Por quê? Porque quando a gente está falando de alimento primário, ou seja, aquele alimento que sai da terra e vai direto para a mesa do consumidor, a gente está falando de um pouco valor agregado. E como a gente está falando de um país de proporções continentais como é o Brasil, muitas vezes a depender da região que você produz o seu alimento, você não consegue ter preço para chegar na cidade, porque existe um custo também de deslocamento desse alimento para a cidade. E quando você vai e beneficia esse produto, ou seja, no lugar de você vender um umbucajá, você faz um doce de umbucajá, no lugar de você vender a manga in natura, você faz um chutney de manga. Então você tem aí alternativas de beneficiamento que são alternativas artesanais, são alternativas bem simples e são alternativas que vai valorizar o produto agroecológico. Então, gente, acreditem na agroecologia. A agroecologia pode efetivamente, já vem transformando realidades, territórios, já vem fazendo com que muitas famílias camponesas que tinham simplesmente abandonado a própria prática agropecuária porque não estava mais rentável, voltassem a ter a sua renda principal da família adquirida na terra, com fruto do seu trabalho. Então isso é realmente uma coisa muito simbólica e muito sintomática. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.